salvação. Amém. A paz do Senhor. Coloquemos-nos de pé para a oração, início do culto. Amém? Senhor, meu Deus, meu Pai, Deus querido, meu Pai, para adorar e exaltar o seu santo nome, para agradecer por tudo que está temos feito, nos proporcionado durante esta semana, durante todos os dias de nossas vidas, Pai. Em nome de Jesus, abençoa o culto que venha ser falado aqui nesta noite e venha tocar no fundo do nosso coração, Pai. Em nome de Jesus, amém. Vou dar aqui os hinos de abertura do culto. O hino de número 169. Amém? Longe do Senhor andava num caminho de horror. Glória a Deus, aleluia. Por Jesus não perguntava, nem queria o seu amor. Oh, porque Jesus me ama, eu não posso te explicar. Aleluia. Mas a ti também te chama, pois deseja te salvar. No juízo não pensava, nem na minha perdição, nem minha alma desejava a eterna salvação. Oh, porque Jesus me ama, eu não posso te explicar, mas a ti também te chama, pois deseja te salvar. Glória a Deus, aleluia. Já cansado do pecado, fui aos pés do Salvador, e ali caiu o fardo de tristezas e de dor. Oh, porque Jesus me ama, eu não posso te explicar, mas a ti também te chama, pois deseja te salvar. Glória a Deus, aleluia. Como é maravilhoso pertencer ao meu Jesus, ter a graça, o repouso e ficar ao pé da cruz. Glória a Deus, aleluia. Porque Jesus me ama, eu não posso te explicar, mas a ti também te chama, pois deseja te salvar. Glória a Deus, aleluia. É o hino 212. Se prepara. Os guerreiros se preparam para a grande luta. É Jesus o capitão que avante os levará. A milícia dos inimigos marcha impoluta, certa que a vitória alcançará. Eu quero estar com Cristo
alegrando da vitória, onde Deus vai me coroar. Glória a Deus, aleluia. Eis os batalhões de Cristo. Glórias a Deus, aleluia. Não sei com que valor combate contra o mal. Podes tu ficar dormindo, mesmo vacilante, quando atacam outros a Belial. Eu quero estar com Cristo, onde a luta se trava, no lance imprevisto, na frente me encontrar, até que eu possa ver na glória, se alegrando da vitória, onde Deus vai me coroar. Glória a Deus, aleluia. Traz depressa, não vaciles, hoje Deus te chama para vires pelejar ao lado do Senhor. Entra na batalha onde mais o fogo inflama e peleja contra o vil tentador. Eu quero estar com Cristo, onde a luta se trava, no lance imprevisto, na frente me encontrar, até que eu possa ver na glória, se alegrando da vitória, onde Deus vai me coroar. Glória a Deus, aleluia. A peleja é tremenda, torna-se renhida, mas são poucos os soldados para a batalha. Ó, vem libertar as pobres almas oprimidas, de quem furioso as quer tragar. Eu quero estar com Cristo, onde a luta se trava, no lance imprevisto, na frente me encontrar, até que eu possa ver na glória, me alegrando da vitória. Glória a Deus, aleluia. Me coroa. Deus santo, aleluia. Aqui o hino de número 523. Amém? Cristo nos deu uma fonte escondida, que qualquer sede pode estancar, Glória a Deus, aleluia. e cujas águas repletas de vida, sempre de graça nos hão de fartar. A água sairá, Glória a Deus, aleluia. tornará da fonte ali o Senhor, a água correrá. Se todos quiserem beber, não se esgotará. Milhares de milhares venham sempre sair. Oh, maravilha, aleluia. Há muitas fontes de gozo no mundo, nelas os homens vão sempre beber, mas são cisternas e poços
que águas vivas não podem conter. É Deus, aleluias. A água sairá, viva manará, da fonte que abriu o Senhor, a água correrá. Glória a Deus, aleluias. Se todos quiserem beber, não se esgotarão. Milhares de milhares venham, sempre sairá. Glória a Deus, aleluias. Já muitos homens gastaram dinheiro sem a fonte de Deus encontrar. Mas Jesus Cristo é o nosso roteiro, que para a fonte nos há de guiar. A água sairá, viva manará, da fonte que abriu o Senhor, a água correrá. Oh, aleluias. Se todos quiserem beber, não se esgotarão. Glória a Deus, aleluias. Milhares de milhares venham, sempre sairá. Glória a Deus, aleluias. Oh, aleluia, o bom Pai Supremo, pelas bênçãos que a todos quer dar, e pela fonte de paz Oh, aleluia. que temos em nosso ser para nos alegrar. Glória a Deus, A aleluias. água sairá, viva manará, da fonte que abriu o Senhor, a água correrá. Glória a Deus, aleluias. Se todos quiserem beber, não se esgotará. É, Jesus. Milhares de milhares venham, sempre sairá. Glória a Deus, aleluias. Amém. Vamos aqui agora dar continuidade ao culto e vamos ler a palavra que se localiza em Salmos 91. A igreja encontrou? Amém? Então a gente lê naquele mesmo sistema, cada um lê um versículo. Amém. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansará. Direi do Senhor, Ele é o meu Deus, o meu refúgio, a minha fortaleza, e nele confiarei. Pois ele te livrará do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Ele te cobrirá com suas penas e debaixo de suas asas estarás seguro. A sua verdade é escudo e próprio. Não temerás espanto noturno, nem seta que voe de dia. Nem da peste que se propaga nas trevas, nem da mortandade que assola ao meio-dia. Nem cairão ao teu lado e 10.000 à tua direita, mas tu não serás atingido. Somente com os teus olhos olharás e verás as recompensas dos ímpios. Pois disseste, o Senhor é o meu refúgio, fizeste do Altíssimo a tua morada. Nenhum mal te sucederá, nem praga alguma chegará à tua tenda. Porque aos seus anjos dará ordem a teu respeito para te guardar em todos os teus caminhos. Eles te sustentarão nas suas mãos, para não tropeçares em alguma pedra. Pisarás o leão e a áspide, calçarás os teus pés o filho do leão e a serpente. Pois que tão encarecidamente me amou, também eu o livrarei. Pô-lo-ei num alto retiro, porque conheceu meu nome. Ele me invocará e eu lhe responderei. Na sua angústia eu estarei com ele, livrá-lo-ei e o glorificarei. Dar-lhe abundância de dias e lhe mostrarei a minha salvação. Amém. Maravilhoso. A igreja pode se assentar. Essa palavra é muito bonita, que ela sempre fala, já lemos muitas vezes aqui, mas ela sempre toca o nosso coração de forma diferente. Glória a Aqui, Deus. novamente, aqui, o versículo 7 que cita, 1000 cairão ao teu lado e 10.000 à tua direita, mas tu não serás atingido. Aleluia, Essa Jesus. palavra é forte, pois essa palavra é o que está acontecendo no dia de hoje. Muitas das vezes você escuta falar que morreu um fulano que era conhecido seu, que aconteceu alguma coisa com outro conhecido seu.
e nada acontece contigo. Glória a Deus, aleluia. Deus está do seu lado, meu irmão. Deus está cuidando de você. Glória a Deus, Ele aleluia. realmente é o seu Deus, e você tem que acreditar nele e confiar nele. Amém, Jesus. Eu vou pedir para a igreja se colocar de pé novamente para a gente fazer uma oração. Senhor, meu Deus, meu Pai. Deus Santo, Deus vivo, Deus de poder, aleluia. Graças te damos, Senhor, por essa palavra maravilhosa, poderosa, Pai. Que a tua vontade já fez, Pai. Toma a direção deste trabalho, Pai. Para a glória do teu nome, aleluia. Amém. Eu queria saber se amanhã tem possibilidade de receber oportunidade. Amém. Glória a Deus, aleluia. Glória a Deus, cumprimento a igreja com a paz do Senhor. Amém, a paz do Senhor. Eu vou ler aqui somente pelo Salmo 103, que diz assim: bendiz, ó minha alma, ao Senhor, e tudo que há em mim, bendiga o seu santo nome. Eu quero dizer aqui que o Senhor, né, Ele é maravilhoso, né? Quantas coisas Ele tem feito em nossas vidas, é por isso que nós temos que bendizer, né? Glória a Deus, aleluia. Dias, né? Mesmo que venham as dificuldades, as tribulações, nós temos que continuar de pé, perseverando, né, marchando, né, porque nós sabemos que os dias, né, já estão breves, né? Nós sabemos que todos os dias das nossas vidas já estão contados, né? Glória a Deus, aleluia. E a vida do Senhor está, né, está prestes, né, está breve. Então nós não devemos vacilar, né? Nós devemos continuar marchando, bendizendo o nome do Glória Senhor. a Deus, aleluia. É maravilhoso. Se não fosse Ele, jamais estaríamos aqui. É, Deus, então, aleluia. por isso a gente tem que agradecer ao Senhor cada dia. Por Verdade, tudo, aleluia. pela saúde, pela doença, né? Pelas bênçãos recebidas, que são muitas, embora a gente não mereça, né? Eu agradeço a oportunidade de nós. Glória a Deus, aleluia. Amém. Vai nascer que está voltando ao seu dia, que Deus te abençoe ela cada dia mais e mais. Glória a Deus, aleluia. Como ela disse, em tudo devemos dar graça. É verdade. Sim, a palavra de Deus, amém. Eu gostaria de cantar o hino aqui da cristã, novamente, de número 400. Glória a Deus, aleluia. Em Jesus, vivendo cada dia. Oh, maravilha de Deus, aleluia. Eu tenho alegria em Jesus, ó doce harmonia em Jesus. Glória a Deus, aleluia. Desfruto a paz de Deus em Jesus, na rocha inabalável em Jesus, no homem incomparável. Glória a Jesus, aleluia. Deus tão adorável em Jesus. Oh, maravilha de Deus, aleluia. Em Jesus a graça infinita. É Deus, aleluia. Em Jesus, ó bênção inaudita. Em Jesus, minha alma é Glória a Deus, aleluia. Em Jesus, eu tenho salvação. Glórias a Deus. Em Jesus, não temo mal e a morte. Oh, maravilha, aleluia. Em Jesus, estou firmado e forte. Em Jesus, Glória a Deus. meu barco rumo ao norte. Em Jesus, eu sempre hei de Glória a Deus, aleluia. Amém. Deus nos fala até em hinos a cristã. É verdade. Devemos estar sempre em Jesus, porque sempre vamos vencer nele, amém? Agora coloquemos-nos de pé, fazemos uma oração novamente para passar a oportunidade para o pastor, que vai nos trazer a palavra hoje. Senhor, meu Deus, meu Pai, Deus querido, Deus Senhor. obrigado, meu Pai, por este culto maravilhoso que o Senhor tem nos proporcionado, meu Pai. Abençoe a todos que estão presentes aqui, a todos que estão nos ouvindo, meu Pai. Abençoe a todos que estão nos vendo também, meu Pai. Em nome de Jesus de Nazaré, abençoe a palavra, que essa palavra venha tocar nos nossos corações, meu Pai. Amém. A palavra, pastor. Glória seja dado ao bendito nome do Senhor. Deus é bom, Deus é maravilhoso, Deus é fiel, Deus é verdadeiro. Amém? A mãe Garcia está ali na unção do riso.
Glórias a Deus por isso. Queridos, em pé, como se encontramos, vamos assim abrir as nossas Bíblias no Evangelho segundo escreveu Mateus, no capítulo 16 e no versículo 18 somente. Hoje, que é o culto da família, aonde toda adoração e todo louvor é direcionados ao bendito e maravilhoso Senhor Jesus Cristo, o qual é o nosso eterno Salvador. Amém? A palavra do Senhor nos diz assim: pois também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Pai, a honra, a glória e o louvor ao teu bendito nome. Venha falar conosco esta noite, nos usa como instrumento afiado em tuas mãos, Senhor. Abençoa a tua igreja, derrama unção, poder e graça, Pai. Faça-se presente ao que nós te pedimos, te agradecemos. Em nome do Senhor Jesus Cristo de Nazaré, o nosso eterno Salvador. Amém. Podemos tomar assento em nome de Jesus. Glória seja dada ao nome do Senhor. Queridos, esta noite nós queremos falar dentro de um tema que nos diz assim: a igreja de Jesus, a igreja de Cristo. Glórias a Deus por isso. Principalmente, queridos, nos dias de hoje, quando nós estamos assim, às vésperas da volta do Messias, é necessário que nós venhamos compreender qual é a igreja de Jesus. Principalmente, podemos também dizer que existem muitas igrejas se intitulando Igreja de Deus. Não é verdade, queridos? Porque tem se crescido o meio religioso, mas baseado na palavra do Senhor, baseado na Bíblia, nem todo esse meio religioso que estão por aí a propagar o Evangelho de Deus se encontra conforme a Santa Escritura. Por isso é necessário que você, menina dos olhos do Senhor, venha compreender qual é a igreja de Deus, qual é a igreja de Jesus, a igreja que vai subir no arrebatamento, a igreja que vai morar com Jesus, aleluias. Nem todos que dizem Senhor, Senhor, herdarão o reino dos céus, viu, queridos? É necessário nós termos discernimento para não cairmos nas garras do lobo devorador, o lobo que tem usado muitas heresias para enganar o povo. Vigiai, vigiai, olhai para o autor e consumador da tua fé. Amém? O texto que nós lemos aqui nesta noite nos ensina que Jesus, o Cristo, Ele mesmo fundou a sua igreja. E além dele ter fundado a sua igreja, Ele nos diz que o inferno não subsistirá à força do poder da igreja. O inferno não tem poder sobre a igreja. Aleluias. Cristo Jesus inaugurou a sua igreja. Cristo Jesus é a pedra fundamental da igreja. Aleluias. A verdadeira e genuína igreja de Jesus anda mediante a sua palavra. Glórias a Deus por isso. Por isso a igreja é vitoriosa. Por isso nenhuma dominação há para contra a igreja. Aleluias. É por isso que todos os crentes em Jesus são mais que vitoriosos. Glórias a Deus por isso. Aleluias. A igreja de Cristo, ela veio a existir como igreja. Qual foi o dia? No dia de Pentecostes. Quem lê a Bíblia entende. Lá em Atos dos Apóstolos, capítulo 2, relata o dia da inauguração, o dia que a igreja veio existir. Foi quando ela foi consagrada pela unção do Senhor Espírito Santo, o qual derramou a unção sobre todos aqueles que estavam ali reunidos, em torno de 120 pessoas, e toda a cidade que estava ali pôde contemplar, aleluias, o derramado do Espírito. Ali começou
sua igreja, aleluias. A palavra grega, queridos, no Novo Testamento para a igreja é conhecida como eclésia, maravilha. E o que significa eclésia? Significa uma chamada ou uma assembleia dos chamados para fora. Você, querido, que faz parte da igreja hoje, você que faz parte da eclésia, você que faz parte da assembleia, você foi chamado de fora, para fora, você foi tirado do mundo. Hoje você não anda conforme o percurso do mundo. Hoje você é diferenciado. Sobre a tua vida rege o poder do Senhor Espírito Santo. Sobre a tua vida está a unção de Deus, aleluia. Você hoje está andando mediante o que a palavra de Deus te ensina. Glórias a Deus por isso, aleluia. A igreja de Jesus, ela é a unidade espiritual de todos os que foram regenerados e os que nasceram do Espírito, aleluia. Lembra-se há muitos anos atrás que você era uma pessoa que não andava segundo a vontade de Deus, você andava mediante os seus conceitos, você andava mediante o determinado do seu ventre, não é verdade, queridos? Mas a própria vontade de Deus, que Ele lhe chamou, que Ele lhe convocou, você ouviu e Ele entregou a sua vida para Jesus, aleluia. E naquele tempo que você entregou a sua vida para Jesus, você foi selado pelo Espírito Santo, você foi transformado em uma nova pessoa, você foi regenerado e você nasceu pelo Espírito. Hoje você é a noiva do Cordeiro. Glórias a Deus por isso. A Bíblia chama essa unidade de um corpo de Cristo. Hoje, igreja, você faz parte do corpo de Cristo, do corpo que vai morar com Ele na eternidade. Oh, maravilha de Deus, aleluias. Por isso você tem que andar em santidade. Por isso você tem que andar em comunhão com Deus. Por isso você tem que estar na casa de Deus, exaltando, glorificando o nome dEle. Por isso você tem que se abdicar dos desejos da sua carne e tem que ser fortalecido nos dons do Espírito, aleluia, para você vencer as artimanhas de Satanás, o teu arqui-inimigo, o arqui-inimigo da igreja, aquele que não quer ver a igreja vitoriosa, porque ele é um derrotado e quer ver todos que fazem parte da igreja serem derrotados. Mas se você, igreja, estiver olhando para o autor e consumador da tua fé, nada pode lhe deter. Oh, glórias a Deus por isso, aleluia. Então, igreja, você faz parte do corpo de Cristo, o corpo que vai morar na eternidade, aleluia. O Cristo glorificado, Ele está presente na igreja. Glórias a Deus por isso. E nos crentes, como que Ele está presente na igreja? Pelo Espírito Santo. Oh, maravilha de Deus. O Espírito Santo está sobre a tua vida. Glórias a Deus por isso. O Espírito Santo está operando no meio da igreja. E quando o Espírito Santo está operando no meio da igreja, a presença do Cristo glorificado é sentida. Glórias a Deus por isso. É por isso que acontece milagre na igreja. É por isso que há maravilhas no meio da igreja. É por isso que almas se entregam a Jesus, porque a presença de Cristo é sentida em nosso meio. Glórias a Deus por isso, aleluia. Cristo Jesus, Ele nos ensina claramente que a igreja é seu corpo. Quem lê a Bíblia, compreende. Quem não lê a Bíblia, precisa ler a Bíblia para não sair por aí falando besteira, falando asneira. Mas quem conhece a Bíblia, nós sabemos que a igreja de Jesus conhece a Bíblia, porque a Bíblia ela foi escrita justamente para que os seus fiéis viessem compreender qual era a boa e agradável vontade de Deus. A igreja que conhece, aleluia, a Bíblia, ela sabe claramente que ela é o corpo de Jesus e que Jesus ensina isso mediante a sua palavra. Glórias a Deus por isso. Então não há nenhuma dúvida. Só há dúvida para aqueles que não leem a Bíblia, para aqueles que não têm discernimento da palavra de Deus. Eles vivem cheios de dúvida e vivem por aí procurando a igreja de Jesus.
mundo, glórias a Deus por isso, para ser levado para a eternidade. É o que nós estamos estudando aqui nos cultos de ensino na terça-feira, aonde o nome de Jesus é exaltado e glorificado, aleluia. E ser membro de Cristo, isso significa ao mesmo tempo, quando você diz assim, eu sou crente, eu sou seguidor de Jesus, eu sou membro do corpo de Cristo, isso significa que você é membro da igreja, e você sendo membro da igreja, você tem que honrar a igreja, você tem que dar um testemunho genuíno de crente, porque como a Bíblia diz, o próprio diabo diz que ele é crente, ele não obedece, ele é um desobediente e ele está condenado. E você, crente, deve obedecer os mandamentos e seguir aquilo que é determinado na tua vida para você dar um exemplo aí na terra, para você dar um testemunho exemplar. Porque dentro da igreja não entra qualquer um, há um protocolo a ser seguido. Porque Deus enviou um filho dele, o Senhor Jesus Cristo, glórias a Deus, o qual foi gerado pelo Senhor Espírito Santo no ventre da bem-aventurada Maria, aleluia, para vir aqui na terra e morrer por todos nós, e inaugurar a sua igreja. Por isso não é de qualquer maneira, Deus não ia enviar o seu filho aqui para morrer, ser humilhado, na verdade, pagar um preço muito alto para uma pessoa de qualquer maneira entrar na igreja. Para fazer parte da igreja tem que buscar aquilo que é a vontade de Deus, aleluia, glórias a Deus por isso, igreja. Você que se diz igreja, você tem que ter uma vida santa, não pode ter uma vida dúbia. Dentro da igreja você é uma pessoa, fora da igreja você é outra pessoa, isso não existe. Sempre gosto de citar o fator chuchu. Não é verdade? O chuchu você planta ele no teu lote, se ele passar para o lote do vizinho, ele continua chuchu. Assim é o crente. O crente, ele tem que ser crente na igreja, e ele tem que ser crente no trabalho, na faculdade, na vida secular. Aonde ele for, ele tem que ser crente. Glórias a Deus. Porque o arrebatamento da igreja, ele pode acontecer a gente estando em qualquer lugar. E se nós não estivermos dentro da conduta em santidade, nós não iremos ouvir os soar da trombeta, e nós iremos ficar com as pessoas que irão ficar aqui para sofrer as sanções. E quais são as sanções que vão sofrer aqueles que não forem arrebatados? Estarão sendo perseguidos pelo anticristo, que vai reinar nessa terra, nesse determinado tempo, e vai fazer com que muitas pessoas venham a sofrer. Por isso, a igreja tem que ser igreja. Aleluias! Qual a obra da igreja de Cristo? A obra da igreja de Cristo. Para que a igreja foi chamada? O que a igreja tem que fazer na terra dos viventes? A igreja, aleluias, ela tem que pregar o evangelho da salvação. Ei, Jesus nos convocou para você fazer o quê? Jesus falou, ei, minha igreja, ide pregai o evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo.
ok, verdade. Glórias a Deus por isso. Então a igreja ela tem que prover meios de adoração. Ela tem que criar situações onde o nome do Senhor é exaltado, é glorificado, é louvado. E a igreja sai feliz e satisfeita. Aleluia. Glórias a Deus por isso. A igreja também tem como obra prover a comunhão religiosa. É necessário que nós, como igreja, venhamos trazer uma comunhão religiosa. Como que funciona isso, pastor? Funciona da seguinte maneira: vamos falar de Jesus. A Bíblia diz: onde estiver 2 ou 3 reunidos em nome de Jesus, ele se faz presente. E aí se há uma comunhão. Devemos nos amar uns aos outros como a si mesmo, como a palavra do Senhor nos ensina. Devemos amar Deus com toda a nossa força, todo o nosso entendimento, na verdade, todo o nosso coração. Prover comunhão religiosa, falarmos das coisas do céu. Não adianta nós nos reunirmos para falarmos das coisas seculares. As coisas seculares, elas são perecíveis, elas são transitórias. As coisas seculares, elas passam, assim como o ser humano também passa. Então isso para nós não traz edificação para a igreja. A igreja necessita prover comunhão religiosa, precisa trazer o povo para se unir em prol de Jesus. Glórias a Deus para exaltar o nome dele, aleluia. A igreja também tem a obra de sustentar uma norma de conduta moral. Ei, é necessário que a igreja tenha uma conduta moral. Nós vivemos uma época de libertinagem. Nós vivemos uma época em onde a falta de respeito está estampada. A criança não é respeitada, o idoso não é respeitado, o pai não é mais respeitado, a mãe não é respeitada, e vice-versa. Ninguém se respeita a ninguém. Ninguém tem um consenso moral para colocar em prática no dia a dia. A igreja tem que ser diferente. Ela tem que sustentar uma norma de conduta moral. Os crentes da casa do Senhor têm que ser santo em toda a nossa maneira de viver, em toda a nossa conduta. Tem que ter princípios morais. Antigamente, há alguns anos atrás, os nossos pais, eu posso dizer os nossos avós nos ensinavam um pretexto moralístico, como se devia respeitar os mais velhos. Mas com o passar do tempo e com tanta lei aí, com tanta criação de leis aí, isso foi se perdendo. Mas a igreja não, a palavra do Senhor é a mesma. A igreja tem que ter uma norma de conduta moral, para que aqueles que estão lá fora venham te acusar, sejam envergonhados, para não ter o que falar de você. E uma conduta moral é no seu comportamento, é na sua maneira discreta de viver, é na sua maneira respeitosa, é na sua conduta ética. São poucos que têm igreja. Por isso a igreja não pode mudar essa conduta. A igreja ela tem que praticar esta obra, esta norma de conduta moral. E nós temos uma regra baseada na Bíblia Sagrada, que é a nossa norma de fé e de conduta moral. Glórias a Deus por isso, aleluias. Esta é a genuína igreja de Jesus. Quando você procura esses frutos em determinada igreja e não encontra, corra, escapa pela tua vida. Esta igreja não é a igreja de Jesus. Esta igreja é a igreja do lobo mau. Ela quer devorar a sua pele, a sua lã. Cuidado, vigia, abre o olho.
distante. E aí vem para outra cidade, ou vem para o dia, e tem vergonha, alguém pergunta assim: você é crente? Eu sou não. Ei, está errado. Se você estiver praticando isso, você não vai subir no arrebatamento, não vai ficar. Tu está negando a Jesus, é o que o diabo quer. Você, para ser genuíno, para fazer parte da igreja verdadeira, você tem que confessar verbalmente essa fé. Eu sou crente em Jesus. A minha vida é propriedade particular de Jesus. Glória a Deus, sofra as consequências que você vai sofrer. Ei, vocês lembram da Inquisição? Vocês lembram a história eles chamavam a Santa Inquisição, mas não tem nada de Santa Inquisição. Eles pegavam as pessoas que professavam uma genuína fé em Cristo Jesus, baseada na Bíblia, e jogavam eles nas fogueiras, mandando eles negar o nome de Jesus. Mas aqueles heróis da fé morreram glorificando o nome de Jesus e não negaram. E você hoje que tem a liberdade de ir e de vir, você não pode negar. Você não pode entregar. Aqueles homens, aquelas mulheres foram perseguidos porque professavam a fé em Jesus. E aquela igreja perseguidora, que nós temos a certeza que ela vai ter que prestar conta no dia do juízo, aquela igreja perseguia e fazia com que aqueles homens, aquelas mulheres sofressem consequências para negar a Jesus, para negar a sua fé em Jesus. Por isso, queridos, nós não podemos, em hipótese nenhuma, entregar a nossa coroa, a nossa convicção, a nossa fé em Jesus nas mãos desses liberais religiosos que existem por aí. Glória seja dada ao nome de Jesus. Quais as características de quem faz parte do corpo de Cristo? Eu quero trazer esta noite para você entender, igreja, que é necessário que você venha ter sobre a tua vida essas características, porque o arrebatamento está próximo. Nós iremos embora deste mundo a qualquer momento, queridos. O que tinha de se cumprir, se cumpriu. Glórias a Deus, estamos esperando só se cumprir a última semana de Daniel, para nós irmos embora neste mundo, aleluia, o início da semana de Daniel, das 70 semanas. Glórias a Deus. A igreja de Jesus, ela é formada de crentes humildes. A primeira característica para você localizar o crente: ter humildade sobre a vida dele. Anda piamente em Cristo Jesus. Humildade não é andar maltrapilho por aí não, viu? Não é andar por aí rastejando não. Humildade é ter um coração em Cristo Jesus, estender a mão na hora que for preciso e na hora que tiver as suas condições. É viver uma vida humilde, sem arrogância, prepotência. É saber submeter-se a Deus, aleluias. Tem que ter essa característica na vida da genuína igreja, humildade. Lembro-me uma história que foi me contada alguns anos atrás, a respeito de um jovem engraxate, um garotinho de aproximadamente 10 anos. O seu pai e a sua mãe já falecidos. Aquele jovem a trabalhar morava com a sua tia. E como a tia tinha um problema em sua perna, como a tia sofria um problema em sua perna, ele era o que trazia sustento para a casa da tia. E certa feita, ele saiu a trabalhar em torno de 7 horas da manhã e ficou ali trabalhando até mais ou menos umas 18 horas, sem se alimentar, sem nada, engraxando os sapatos. E ali ele conseguiu adquirir uma certa quantia, colocou no bolso e voltou para casa. As suas mãozinhas estavam todas sujas. Ele estava vestindo em um shortzinho, o seu cabelo estava horrível, porque criança tem isso, não é verdade? E aquela caixinha de engraxate mal feita, porque ele não sabia fazer e foi ele mesmo que fez. E quando ele estava voltando para casa alegre, ele foi passando uma determinada igreja, e ali ele ouviu cânticos, e aquilo ali mexeu com o seu coraçãozinho. E ele chegou, olhou e viu aquela igreja bonita, um templo maravilhoso, suntuoso. Na verdade, ele ficou ali ouvindo. E um certo líder que estava ali sentado no púlpito observou aquele garotinho na porta através do vidro, e ele se direcionou pela lateral da igreja sem que ninguém percebesse. E ele chegou até perto daquele garotinho e ele falou para
para aquele garotinho: ei, rapaz, você não pode ficar aí na porta da igreja. Você está sujo, os seus cabelos estão assanhados, você está calçado numa sandália de 2 cores com essa caixa toda suja. Saia daqui, porque irão chegar muitas pessoas importantes aqui e elas irão ficar constrangidas com a tua presença. E ele soltou aquele garotinho de 8 anos. Aquele garotinho pegou a sua caixinha de engraxate, atravessou a pista, sentou do outro lado, perto da igreja, e começou a chorar. Naquele exato momento, conta-se o relato que no céu começou um grande movimento. O Senhor Jesus Cristo, o nosso Salvador, aleluias, ele chamou o Senhor Espírito Santo, aquele varão, e trouxe o varão perto dele e falou: Espírito Santo, dê uma olhada lá embaixo na terra e contemple aquele garotinho que está a chorar. E o Senhor Espírito Santo olhou e contemplou aquele garotinho. E o Senhor Espírito Santo entendeu que Jesus queria que fizesse. E aquele garotinho de cabecinha baixa, chorando, as lágrimas rolando no seu rosto. Quando ele percebeu algo chegando perto dele, ele levantou os olhos e viu aquele varão enorme. E ele falou para o varão: ei, varão, tu sabe o que aconteceu comigo? E o Senhor Espírito Santo falou: não, jovem, o que foi? Por que você está chorando? Ele falou: olha, eu estava ouvindo uma música bonita ali naquela igreja, o meu coração estava se alegrando, eu passei o dia trabalhando, indo para casa da minha tia, e eu encostei na minha caixinha e fiquei ali ouvindo. Veio um homem lá com um sapato todo bonitão, um paletó chique, um perfume cheiroso, bem penteado, e falou para mim sair de perto porque eu estava bagunçado, e eu saí para cá chorando. E o que você acha disso? O Senhor Espírito Santo segurou na mão daquele garotinho e falou: ei, não fica assim não, não é só você que foi expulso de lá não, eu também já fui expulso há muito tempo, eu não passo mais daquele lugar. Ei, queridos, existem igrejas por aí que os homens que estão na frente são arrogantes, são prepotentes, não são direcionados por Deus, e a presença do Senhor Espírito Santo não é mais sentida. Sabe por quê? Faltou a humildade. Deus não opera onde não há humildade. Se não houver humildade, não faz parte da genuína igreja que vai morar no céu. É por isso que a genuína
mundo. Oh, maravilha de Deus, aleluia. É por isso que Tiago fala: sujeitai-vos, pois, a Deus, resistir ao diabo e ele fugirá de vós, aleluia. Queridos, essa é uma das características da igreja. Essa é uma das características daquele que vai subir para o céu, aleluia. É se sujeitar a Deus, corpo, alma e espírito. Foi para isso que você foi chamado. Foi para ser diferente. Você não tem que entregar 50% da tua vida para Deus, não. É 100%. É 100% que você tem que se entregar a Deus. Porque é assim que Deus tem lhe chamado. É assim que Deus tem lhe colocado. Amém, igreja? A igreja de Jesus é formada de crentes inconformados com o mundo e as suas práticas. A igreja de Jesus, a igreja que vai para o céu, ela não se conforma com este mundo, ela não se conforma com as práticas deste mundo. A igreja de Jesus, ela não admite o que ocorre nesse mundo, a libertinagem, os liberais, aqueles que se dizem serem e não são, os teoretas da vida. Queridos, a igreja, como diz Romanos 12:2, tem que ser diferente, inconformada com as práticas deste mundo, e não serem conformados com este mundo, mas serem transformados pela renovação do vosso entendimento. Oh, maravilha, aleluia. Para quê? Para que você venha experimentar qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Ei, está na hora de transformar, está na hora de renovar o teu conceito, mudar o teu entendimento. Ele tem que estar aflorado, não para as coisas do mundo, mas é para Deus, aleluia. A tua mente, o teu conceito, tudo tem que viver a Deus, tem que ser santo, tem que agradar a Deus, aleluia. Porque se tocar a trombeta, se soar a trombeta, e você não tiver com um entendimento renovado, queridos, você não vai ouvir o soar da trombeta, você não vai ouvir, e você vai ficar, e se você ficar, o sofrimento é enorme, o sofrimento é terrível. Ei, a tua vida está na tua mão. Ninguém tem poder na tua vida. Ninguém pode determinar aonde você vai passar a tua eternidade. É somente você. É somente você que pode escolher se você vai passar a sua eternidade com Deus ou sem Deus. Ninguém pode fazer com que você o agrade. Glórias a Deus por isso. A igreja de Jesus, queridos, ela é formada de crentes que têm esperança. É verdade, igreja. Não adianta você estar dentro da igreja incrédulo. Não adianta você mancar o torneio da igreja de Jesus sem esperança, queridos. É melhor você renovar o seu entendimento. É melhor você mudar o seu conceito. Você não tem fé, você não tem expectativa de vida. Sem esperança, você vai estar fazendo o que dentro da casa de Deus? É necessário que você venha ter expectativa de vida. É necessário que você venha crer que você vai morar na glória. É necessário que você venha crer que a palavra de Deus, ela faz uma mudança na tua vida. Colossenses capítulo 1, versículo 27 diz: Deus quis fazer conhecer quais são as riquezas da glória. Deus quer que você conheça as riquezas da glória. Que Cristo, que é Cristo em vós, esperança da glória. A tua esperança está em Cristo. Você é a igreja de Jesus? Então a tua esperança tem que estar em Jesus. A tua esperança não tem que estar no melhor salário. A tua esperança não tem que estar no melhor presidente. A tua esperança e expectativa de vida não tem que estar no jogo da Mega Sena. A tua esperança, que é para a glória, tem que estar em Cristo. Afinal de contas, você está assumindo que você
homens. Os homens são perecíveis, são comedores de feijão, não honram seus compromissos. Mas Deus é fiel na palavra dele. Aquilo que Deus promete, ele cumpre. E Deus quer que você creia, que você tenha esperança em Cristo Jesus para herdar a glória, aleluia, para herdar a vida eterna ao lado dele, igreja. Tu és genuíno? Então tenha fé em Deus, tenha esperança em Deus, aleluia. Mas uma característica esta noite que a igreja tem que ter: a igreja de Jesus é formada de crentes santos. Santo? Ei, como é isso? É aquela imagem? Não é essas imagens que aparecem por aí não, queridos. Não é esses ídolos que aparecem por aí que alguém diz que é santo, não. Não é isso aí não, queridos. Santo é você ter uma vida cheia da vontade de Deus, uma vida em santidade, uma vida em conduta moral, uma vida dentro da ética, dentro do protocolo da palavra de Deus. Você é santo, o santo que vai morar no céu, porque no céu só mora santo. Essa é uma característica obrigatória, igreja. Preste bem atenção, obrigatória da igreja ter a santidade. A Bíblia diz que sem santidade ninguém verá o Senhor, aleluia. Glória seja dada ao nome do Senhor. Como diz Pedro 1 Pedro 15, mas começando aquele que vos chamou, aleluia, sede vós também santos em toda a vossa maneira de viver. Poxa, você pensa assim, eu estou num corpo carnal, um corpo que tem 16 desejos para o que não presta. Como eu vou conseguir superar? Como eu vou conseguir vencer? A Bíblia diz que em Jesus você é mais do que vitorioso. Em Cristo Jesus você pode adquirir uma vida em santidade, uma vida que vai te levar ao céu. Amém, igreja? Sobre a tua vida não pode ter palavreados mundanos, não pode ter conduta imoral. Sobre a tua vida tem que ter santidade. Costumamos ensinar isso nesta igreja, aleluia, porque nós pregamos a genuína palavra, a palavra que vai fazer você adquirir a salvação em Jesus, aleluia. A outra característica que eu quero deixar para a igreja esta noite, aleluia, a genuína igreja, a verdadeira igreja de Jesus, aleluia. A igreja de Jesus é formada de crentes que amam a Deus. Quando você ama, queridos, quando você diz no seu coração, eu amo, então você está dizendo assim, eu vou me submeter aos caprichos, aos desejos daquela pessoa que eu amo. Quem ama se submete, porque ele ama. Ele entrega o seu coração para aquela pessoa. Ele entrega as chaves do seu coração para aquela pessoa. Ele confia naquela pessoa. E mesmo que aquela pessoa venha magoar, ele continua amando. Ele perdoa porque o amor está dentro do coração dele, aleluia. Assim tem que ser a genuína igreja, aleluia. Ela tem que amar a Deus incondicionalmente. A genuína igreja de Deus, aleluia, ela se entrega corpo, alma e espírito ao Senhor. Ela dedica a sua vida ao Senhor, aleluia. O Salmo 31, versículo 23 diz, amai ao Senhor, vós todos que sois seus santos. Ei, você é santo do Senhor? Ama ao Senhor, porque o Senhor guarda os fiéis, aleluia. Essa é uma característica que não pode faltar à igreja. Amar a Deus. Amém, igreja? A igreja de Jesus, ela tem que ter amor no coração por Deus, não pelo mundo. A Bíblia diz em 1 João 2,15, não ameis o mundo nem o que há no mundo. Se alguém ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Se você amar o mundo, se as suas raízes estiver plantada neste mundo, e você dizer
dizer que é a genuína igreja, você está equivocado. Porque Deus disse que se você ama este mundo, se a sua raiz está truncada neste mundo, Ele não te ama. E se Ele não te ama, você não vai ser levado para a eternidade com Ele. Deus só vai levar para o céu aqueles que Ele ama. E aqueles que o amam em espírito e em verdade, queridos. Cuidado, cuidado. Quando nós dizemos que nós somos a verdadeira igreja de Jesus, há muitas coisas em nossas vidas terrenas que é necessário tirar para que a verdade possa sair em nossas vidas. Porque só uma igreja vai para o céu, viu? Tem mais de 300 mil igrejas por aí, mas só uma vai para o céu. Só aquela que ama a Deus, só aquela que pratica as vontades de Deus que estão estipuladas em sua palavra. Amém? Só aquelas que creem no Senhor Espírito Santo, só aquelas que creem que Jesus veio em carne nessa terra, morreu e ressuscitou, está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso. Amém, queridos? Tem muitas igrejas por aí, mas nem todas irão para o céu. Por isso que Jesus disse: Senhor, Senhor, é verdade, apartai de mim, malditos para o fogo eterno. Amém? Muitos que irão clamar, mas não vos conheço. Cuidado, igreja. Para ser igreja de Jesus, tem que viver a palavra de Jesus. Na tua vida, tem que ter a palavra de Jesus. Se porventura você estiver aqui enraizado neste mundo aí, ó, num carro, numa casa, no salário, se libera, se libera, se liberta dessas coisas. Porque Deus quer você enraizado no céu. A tua vontade tem que ser para ir para a glória. Esse mundo é transitório. A qualquer momento nós estaremos partindo daqui. Aleluias! A verdadeira igreja de Jesus, ela é formada de crentes vitoriosos. Quem faz parte da igreja de Deus é vitorioso. Não anda neste mundo de cabeça baixa, não. Ele anda de cabeça erguida, porque Deus opera na vida dele, aleluia. Porque Deus é o general que guerreia todas as suas guerras, aleluia. O diabo tem medo de crente, porque crente, quando vai para a luta de joelho, ele vence a batalha em nome de Jesus, aleluia. Romanos 8:37. Mas em todas estas coisas somos mais do que vencedores. Por quê? Por aquele que nos amou. Somos vencedores. Ponto final. Somos crentes vitoriosos em Cristo Jesus. Vencemos a nossa guerra com Satanás. Não vamos dar lugar para ele. A Bíblia diz que ao nosso derredor ele está bramando, mas ao nosso redor, aleluia, tem anjos terrenos. O diabo subiu a palavra aqui. Nem o canhão ao teu lado, nem espinho à tua direita, mas tu, ó crente, ó genuína igreja, tu não é atingida. Amém? Glórias a Deus por isso. Essas aí, queridos, são as características da verdadeira igreja. Se na igreja que tu está não tiver esses tipos de crentes, com essas características nele, sai fora. Sai fora que você está no mato sem cachorro. Sai fora que Deus não está nesse meio aí não. Cuidado. É por isso que nós temos que pegar a Bíblia e ler. Pegar a Bíblia e pedir compreensão, discernimento do Espírito. Fazer como os crentes de Bereia. Tudo que é lido, ele corre, tudo que é falado, ele corre lá e faz uma leitura para ver se o que foi dito está dentro da palavra. Se não está dentro da palavra, ele afasta. Os seres humanos da atualidade estão sendo enganados. Por que querem? Porque eles sabem ler. Porque eles têm conhecimento da palavra. Só que a palavra de Deus, ela deu prumo. A palavra de Deus, ela chama para si a responsabilidade das pessoas que
E nem todos querem. A maioria quer dizer que é de Jesus, mas quer levar a vida de qualquer maneira. E aí é que mora o perigo. Amanhã a trombeta soa. E sem santidade ninguém verá o Senhor. Só vai subir para o céu aqueles que fazem parte da verdadeira igreja de Jesus, dentro dessas características, baseado na palavra de Deus. Amém, igreja? Glórias a Deus. Então queremos deixar essa palavra para a igreja esta noite, que a igreja não vai esquecer nunca. Amém? Nós chegamos à conclusão esta noite que para fazer parte da verdadeira igreja de Cristo Jesus, devemos ter sobre a nossa vida as características exigidas por Deus. E quais são essas? Está escrita na palavra. Leia a Bíblia. O homem sábio, o homem intelectual, é aquele que lê a Bíblia e a pratica. O insensato é aquele que nem pega na Bíblia para ler. Diz, não, isso é um livro dos homens. Isso é um tolo. Por mais intelectual que o mundo chame ele, no meio cristão, ele é um tolo. E aí a Bíblia olha para ele e diz assim, tolo, e se hoje eu te pedires a tua alma, o que tu tens preparado para quem é? Amém? Vamos nos colocar em pé? Vamos fazer oração para o tempo desse trabalho. Deus em Cristo Jesus nos abençoe. Se assim Deus nos permitir, estaremos aqui no domingo e mais um culto de oração e louvor para a glória de Deus. Oremos. Pai querido, Pai santo de poder e de glória, estamos satisfeitos, Senhor, pelo que nos falaste conosco esta noite. Aprendemos, Senhor, nesta noite, que há diferença da tua igreja, Pai, que há diferença daqueles que irão morar contigo. E nós queremos fazer parte, ó Pai querido, é da tua genuína igreja, Senhor, aquela qual o Senhor é o cabeça, aquela qual o Senhor é o teu corpo. É nessa igreja que nós queremos fazer parte. Continua falando conosco e tirando tudo aquilo que não te agrada das nossas vidas, Senhor. Arranca todo o orgulho, toda a soberba, Papai querido. Opera em nossas vidas, Senhor, para que não venhamos ficar neste mundo quando a trombeta soar, Papai. Ó Deus, perdoa os momentos de falha, perdoa os momentos de negligência, Deus. Olha para nós com os teus olhos de misericórdia, Senhor, e continue falando conosco, Senhor, porque a nossa vida neste mundo só tem um significado, e este significado somente o é, Senhor, se for para te servir. Porque se for para ficarmos neste mundo sem te servir, sem te adorar, sem estar na tua casa, pedimos ao Papai que venha nos recolher, porque não queremos ser amigos do mundo, porque sabemos que se nós se tornarmos amigos do mundo, nós seremos teu inimigo. E se nós formos teu inimigo, nós não iremos para a eternidade, mas nós seremos lançados no inferno, Pai. E nós não queremos ir para este lugar de tormento, nós queremos ir para a glória. Continue abençoando a tua igreja, dando a vitória para a tua igreja, fazendo-se presente em nosso meio, porque é a tua presença que nos alegra, é a tua presença que nos fortalece, Papai. Continua curando, continua libertando, batizando, ó Deus, fazendo as tuas maravilhas, Senhor, porque pertencemos a Ti, somos propriedade particular do Senhor, ó Deus. Dá cada dia mais a vitória para esta igreja, abençoa a vizinhança desta igreja, abençoa os amigos internados que têm acompanhado os trabalhos desta igreja através da internet. Ó Deus, salva os nossos familiares, é o que nós te pedimos e agradecemos, em nome do Senhor Jesus Cristo de Nazaré, o nosso eterno e soberano Salvador. Amém. Estendei vossas mãos
Que a graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo sejam com todos nós, que todos digam amém. Está encerrado em nome de Jesus.